E aí, tudo fantástico com você? O estranho caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, O retrato de Dorian Gray e Drácula. Essas três obras, clássicos da literatura gótica do final do século XIX, são herdeiras da tradição dos Penny Dreadfuls. Mas como essas publicações baratas e sangrentas influenciaram essas obras? Respostas depois da vinheta. Para começar essa história, a gente observa que os Penny Dreadfuls deixaram como herança para as obras que eu mostrei essa ambientação urbana da Londres do final do século XIX, um lugar de transgressão à ordem, de atos criminosos e hediondos, que se chocavam contra a moral vitoriana da época. Isso reforça o que ficou conhecido como gótico urbano. Mas por trás desses traços em comum, o que a gente observa é que esses clássicos da literatura gótica são mais refinados, mais elaborados, muito mais bem escritos. Afinal de contas, vamos lembrar, né? Tanto o Robert Louis Stevenson, autor do Magic e o Monstro, como o Oscar Wilde, do Retrato de Dorian Gray, e o Bram Stoker, do Drácula, já eram escritores conhecidos, já eram escritores que compartilhavam graus diferentes de fama e de reconhecimento literário. E por conta do status desses escritores, é que as críticas que saíram na época da publicação dessas obras não foram, de certa forma, vamos dizer assim, elogiosas, né? Por exemplo, no caso do Robert Louis Stevenson com o Magic e o Monstro, um dos críticos dizia que isso aqui certamente vinha muito na linhagem dos Pennies sensacionalistas da época e que a obra não era merecedora do talento do autor. Vamos lembrar que na época o Robert Louis Stevenson era muito mais conhecido como autor de A Ilha do Tesouro, um clássico da literatura infantil. Então, como é que um homem que escreve uma obra para as crianças, tão imaginativa quanto A Ilha do Tesouro, concebe um pesadelo como o Magic e o Monstro? No caso já do Dorian Gray, Oscar Wilde sempre foi marcado por escândalos da vida dele, então essa obra aqui ele conseguiu despertar a ira de todos os críticos do período. Todas as críticas eram negativas e é engraçado que o Oscar Wilde escrevia de volta, respondendo às acusações. Um dos críticos disse que essa aqui é uma obra que seria melhor se não tivesse sido escrita, enquanto outros diziam que a obra certamente exalava a alma decadente e leprosa dos franceses. E desses três, foi Drácula que recebeu as críticas mais positivas. Uma coisa só negativa que foi apontada por um dos críticos é de que a obra teria sido melhor se ela fosse situada em épocas medievais, e não em pleno século XIX, em meio a locomotivas, telegramas e outras invenções do período. Mas não causou nem de longe o escândalo das outras obras. O que é engraçado também é que, no caso das três que eu mostrei, é essa aqui, o Retrato de Dorian Gray, que é a mais bem escrita, mas é a que mais se alinha, é a que mais deixa refletir essa influência dos Penny Dreadfuls, por conta das ações do personagem principal, o Dorian Gray, no sentido de que os assassinatos que ele comete, um deles, por exemplo, segue bem o que se espera encontrar no Penny Dreadful, já que ele mata um conhecido dele, o autor do retrato, e a forma que ele faz para poder se livrar do corpo é coisa que você só encontrava nas páginas de Penny Dreadfuls do período. Já com o Magic e o Monstro, tirando o assassinato brutal de um membro do parlamento, o Sir Davis Carroll, pelo Hyde, que muito traz à mente a violência dos Penny Dreadfuls, as demais ações do personagem não são mostradas. E o leitor tem que ficar imaginando o que acontece nas entrelinhas. A obra acaba focando mais nos efeitos da transformação sobre o corpo e o espírito do Dr. Jekyll. Mas se essas três obras refletiam a tradição dos Penny Dreadfuls, por outro lado, isso é muito interessante, ela se diferencia num ponto muito importante, é a questão do reforço na moralidade. Varney o Vampiro, Sweeney Todd, o Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet, e o Varney o Lobisomem são personagens pautados pela ação. Era tiro, porrada, bomba e muito sangue. Mas a personalidade deles, seus dilemas, não eram explorados pelos Penny Dreadfuls. O povo, mesmo o público leitor, não queria saber dessas coisas. Já nas obras góticas, sempre se foca nos efeitos dos atos transgressores sobre o corpo e a alma de quem está praticando. E
Isso é claro em O Médico e o Monstro e também no Retrato de Dorian Gray. Já em Drácula é diferente. O Drácula dá nome ao livro, mas ele não tem um momento dele mesmo, dele explicar as ações dele. Você vê tudo da perspectiva dos caçadores de vampiro. Então você tem toda essa construção do Drácula como alguém a ser combatido. Então esse senso de moralidade só para citar o caso, né? O mesmo caso, a mesma coisa acontece com o Hyde lá na obra do Médico e o Monstro. O que revela isso é uma forte moralidade dessas três obras, apontando para a audiência, para o público para a qual essas obras eram destinadas, que é a classe média vitoriana, burguesa, hipócrita também, que lia essas obras e enxergava com preconceito essa coisa dos Pendragon, que era mais ligado ao povo. Então o que a gente pode falar é que esses três clássicos da literatura gótica que a gente está falando aqui, elas é uma evolução no sentido de que ela se destinava a um outro público. Ela é um Penny Dreadful voltado para a classe média. Mas tão importante quanto os Penny Dreadfuls, O Médico e o Monstro, O Retrato de Dorian Gray e Drácula também tem a sua influência ligada a um outro elemento, esse não vem da literatura dos Penny Dreadfuls, mas sim das páginas policiais. Eu estou falando de Jack, o Estripador, e no próximo vídeo eu vou explicar quem foi Jack o Estripador e como ele influenciou essa ascensão do gótico no final do século XIX. Não perca! Se você gostou do vídeo, deixe sua curtida, olha o link também aí do nosso grupinho do WhatsApp para você entrar para um grupo fantástico e debater as coisas que você vê aqui nos vídeos do Fantástico Cursos. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima!